A nossa aula de Direito Ambiental hoje é sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Essa lei ficou por quase 20 anos em tramitação no Congresso Nacional, até que foi aprovada no ano de 2010 e trouxe uma série de mudanças para a ordem jurídica nacional. Antes de falarmos sobre a 12.305, a gente vai falar um pouquinho sobre o problema do lixo no Brasil e no mundo. O lixo começou a se transformar num problema ambiental e nós dificilmente percebemos que ele é um problema, um problema até nós jogarmos na lixeira, né, e destinarmos aí ao caminhão de lixo. Depois disso a gente esquece desse subproduto da cadeia produtiva. E com isso, o lixo foi um problema que foi sendo adiado, o enfrentamento do lixo foi sendo adiado. Mas a gente não pode esquecer que o volume de lixo produzido no mundo aumentou 3 vezes mais do que a própria população mundial nos últimos 30 anos. A revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, os fenômenos da obsolescência programada que induziram ao consumismo e ao consumo excessivo de embalagens, levou realmente a uma geração excessiva e à insuficiência dos locais de destinação. Só no Brasil, para a gente ter uma ideia, cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. Só para a gente ter uma ideia do problema. Nos Estados Unidos, esse volume aumenta para 5 quilos. Então, a gente tem, né, realmente uma produção excessiva de lixo, e essa produção normalmente é proporcional à sociedade de consumo em que aquela população se situa, a renda, enfim, e alguns outros fatores. O Brasil produz, em média, cerca de 240 mil toneladas de lixo por dia. Né? Os resíduos, a gente sabe que eles são aptos a causar uma série de doenças, problemas relativos à saúde física, mental. Quando a gente fala assim, qual a relação do lixo com a nossa saúde mental? Poderia ser até um tema de redação do vestibular. Né? Quem já leu o filósofo sociólogo Zygmunt Bauman, que faleceu o ano passado, sabe que o Bauman enfrentava bastante essa questão do lixo. No Sociedade de Consumo, principalmente no livro Vida Líquida, ele enfrenta a relação entre a sociedade de consumo e o lixo, essa ideia de obsolescência. E isso leva, em muitos casos, até mesmo à depressão. Ele, inclusive, diz que um dos grandes problemas da sociedade líquida moderna é o medo de ser jogado no lixo, o medo de se transformar em inservível. Então, existem discussões filosóficas profundas em torno da questão dos resíduos sólidos. Né? E, além de causar danos à saúde física e mental do próprio ser humano, sendo causa do surgimento de vetores de inúmeras doenças, a questão dos resíduos sólidos também provoca impactos seríssimos ao meio ambiente e à dignidade humana, uma vez que boa parte da população vive nos lixões, aterros clandestinos, crianças trabalham com separação, né, enfim, e se alimentam do lixo. Quantos dramas humanos relacionados aos depósitos de lixo a gente já presenciou, quantos cenários. Vitória, no Espírito Santo mesmo, tem uma história em relação ao antigo lixão de São Pedro, que depois foi enfim, transformado num bairro hoje de classe média. Então, existem histórias muito tristes e algumas histórias de separação. Muitos brasileiros foram criados literalmente no lixo. Por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é uma política que busca integrar realmente as diversas dimensões da sustentabilidade. Não só o seu tradicional tripé ambiental, social e econômico, mas ela nos propõe um novo olhar, uma nova relação com o lixo e também com os catadores, né, através dos seus princípios, diretrizes e regras. Tá? Além disso, a gestão dos resíduos, a má gestão dos resíduos provoca um impacto muito grande, uma vez que a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos é um dos serviços públicos previstos também na Lei 11.445, ou seja, integra o conceito ampliativo de saneamento básico. E a gente sabe que a limpeza urbana feita de forma inadequada, a ausência de educação ambiental da população e a destinação inadequada dos resíduos leva a um impacto muito grande da rede de drenagem, da rede coletora, provoca inundações e outros problemas urbanos seríssimos. Então, agora que a gente viu que o lixo é um problema, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Né? O Fundamento Constitucional, próprio artigo 225,
sem falar na previsão constitucional, que nós já vimos relativas ao saneamento básico, as competências previstas lá no artigo 21 da União para legislar sobre normas gerais, para executar os planos nacionais. Vimos também as competências dos estados e municípios, e vimos que os municípios têm a competência, né, têm a titularidade do serviço de saneamento básico, consequentemente, a competência para fazer a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Então, esse é o fundamento constitucional. Além disso, a gente tem a própria Lei 11.445, que prevê limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como um dos serviços que contempla o conceito de saneamento básico, contemplados lá no artigo 3º, integrante do que é o saneamento básico. No âmbito internacional, a gente tem a Convenção Internacional da Basileia, que regulamenta a movimentação e o transporte de chamados resíduos perigosos. A gente tem legislações estaduais, distritais e municipais aplicáveis ao caso. A gente tem legislações relativas à embalagem de agrotóxicos, diversas resoluções do CONAMA, por exemplo, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que regulamentam a destinação ambientalmente adequada e a logística reversa dos pneus, pilhas e baterias, os acordos setoriais que foram feitos em razão da política nacional, ou seja, nós temos instrumentos normativos e contratuais também relacionados à gestão do resíduo no Brasil, tá? Eu quero começar, ao invés de a gente, né, olhar a lei passo a passo, objetivos, diretrizes e princípios, eu quero já destacar com vocês as principais inovações da política nacional de resíduos sólidos. A primeira coisa se refere, sim, a um conceito elementar. E eu vou aqui abrir a lei para a gente ver o próprio conceito de resíduos sólidos que está previsto aqui no artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos lá, resíduos sólidos, artigo 3º, inciso 16. Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se propõe a proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido, semissólido, bem como gases contidos em recipientes ou líquidos cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso solução técnica ou economicamente viável em face da melhor tecnologia disponível. Então, eu vou resumir e explicar para vocês de uma forma mais simples. O resíduo sólido, na verdade, ele é o subproduto de uma etapa do consumo ou da cadeia produtiva, que pode ser reinserido em outra etapa da cadeia produtiva através dos processos de reciclagem, reutilização e reaproveitamento. Essa parte que diz estado sólido e semissólido, que significa que equipara seus resíduos sólidos para o fim da Lei 2.305, e é importante que se diga, né, porque se a gente está falando de resíduo sólido, semissólido e líquido não é sólido. Então, equipara-se ao resíduo sólido para fins da lei aqueles gases armazenados em recipientes. Aqui a gente tem o exemplo das lâmpadas fluorescentes, que precisam ter uma destinação ambientalmente adequada em razão do perigo dos gases, né, serem lançados na atmosfera ou sob a forma líquida e causarem impactos. Além disso, todos aqueles líquidos e semissólidos que não podem ser lançados na rede coletora, nos sistemas de drenagem, até mesmo nos corpos d'água, sem o devido tratamento, sob pena de impactar. Por exemplo, o caso do óleo de cozinha, que é um líquido, mas que não pode ser lançado na rede coletora, porque senão pode causar um desastre ambiental significativo, além de destruir os próprios equipamentos da rede coletora. Então, primeira dica, não jogue óleo de cozinha nem azeite na pia da cozinha. Quando você for descartar o óleo, sempre coloque num recipiente, e se você não tiver como doar para alguém que vai fazer sabão, alguma associação que aproveita de alguma forma, jogue no lixo, na lixeira mesmo, de lixo orgânico, porque existem a melhor forma, a forma menos impactante. O ideal é que você guarde e destine para uma dessas associações que reutiliza esse óleo de cozinha para fazer sabão e tantas outras coisas que podem ser feitas com óleo de cozinha. Mas é importante dizer que o óleo ele é submetido à Lei 2.305 porque ele é equiparado a sólido, assim como as lâmpadas fluorescentes, enfim, os líquidos existentes nas pilhas e todos aqueles que podem ser recipientes que, uma vez descartados, possam causar prejuízos
ao sistema ou ao próprio meio ambiente, ok? E aqui é importante a gente fazer uma diferença entre resíduo sólido, lixo e rejeito. O conceito de rejeito está aqui no inciso 15. É aquele resíduo sólido que, depois de esgotada todas as possibilidades humanas para recuperação, através dos processos de reciclagem, recuperação e reaproveitamento, ele ainda vai ter que ser descartado, ele vai precisar ter uma disposição final ambientalmente adequada, porque ele não pode ter uma destinação ambientalmente adequada. A Política Nacional de Resíduos Sólidos faz essa distinção. A destinação ambientalmente adequada é por meio dos processos de reciclagem, reutilização, reaproveitamento, a sua reinserção na cadeia produtiva. Quando não é possível reinserir, seja por falta de tecnologia, por inviabilidade econômica, né, ou por absoluta impossibilidade, a reinserção desse subproduto da cadeia produtiva em uma outra etapa do processo produtivo, ele então se transformará em rejeito. E a sua única alternativa ambientalmente viável é a disposição ambientalmente adequada nos aterros sanitários, tá, gente? Então, essa é a diferença de resíduo sólido e resíduo. O resíduo é uma etapa da cadeia produtiva, é um subproduto dessa etapa que ainda pode ser reaproveitado, por isso ele tem alto valor econômico. Já o rejeito vai precisar ser descartado, porque não pode ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado por falta de tecnologia disponível, por, enfim, impossibilidade, e com isso ele vai ter que ser lançado de forma ambientalmente adequada nos aterros sanitários, tá bom? E o lixo? Vamos procurar aqui no artigo 3º da lei, ver se a gente acha o conceito de lixo. Ó, vamos rolar aqui a barra e você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Lei 2.305 o conceito de lixo. Isso significa que, para a ordem jurídica, lixo não existe mais. Não existe mais lixo, gente. Essa é a verdade. E é importante a gente ter em mente que foi proposital, foi intencional essa requalificação que o legislador fez, transformando aquilo que então era lixo em resíduo, né, e depois, consequentemente, em rejeito. Por quê? Por que hoje o que nós chamávamos de lixo, hoje é resíduo sólido? Porque quando a gente pensa em lixo, a gente pensa em algo inservível. A gente sente até um certo nojinho. A gente não quer proximidade com o lixo. A gente quer que os garis levem o lixo para longe, né, para longe da gente, e a gente não quer nem saber o que acontece depois. Ele tem, né, traz essa sensação de ojeriza, a gente quer distância do lixo, e a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar o inconsciente coletivo, em aceitar que o lixo possa ter valor econômico, possa ser um instrumento de geração de renda e dignidade para muitas pessoas. É por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos requalificou aquilo que nós chamávamos de lixo, e passou a ser, então, resíduo sólido. Hoje, os antigos catadores, né, de lixo, hoje são catadores de materiais recicláveis. Então, eles passam a ter um outro status social. E o resíduo sólido passa a ser, então, um subproduto que pode ter altíssimo valor econômico. Pode ser aquilo que socorre em muitas empresas em períodos de crise. Pode ser aquilo que vai, por exemplo, agora que as importações chinesas estão dificultadas, as importações no período, né, de crise, de dificuldade com o transporte, as importações estão limitadas, a reutilização, a reciclagem, o reaproveitamento do produto interno pode vir a ser a alternativa, a solução. Na época que a política de resíduos sólidos começou a ser mais intensamente pensada, por volta de 2001, o IBGE fez um levantamento e naquela época já se jogava cerca de 8 bilhões de reais no lixo. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Brasil deixava de reciclar, de reaproveitar, de fazer reaproveitamento energético, também que é uma das possibilidades e inovações que a lei, que a política nacional traz para a gente, tá? Além disso, além de trazer essa visão do reconhecimento do resíduo como um bem de valor econômico, do reconhecimento dos catadores como uma categoria e do resíduo apto a gerar dignidade para essa categoria, né, ela adota a chamada política dos 5 R's e uma ordem de prioridade. O que é isso? A política dos 5 R's. Quando essa questão da reciclagem começou a ser discutida no mundo, né, as políticas de resíduo começaram a surgir, nós falávamos em política dos 3 R's. Ou seja, nós falávamos que o resíduo ele pode ser objeto de reciclagem, reutilização e reaproveitamento. Reciclagem quando há
a alteração da substância, das propriedades dos insumos que levaram à produção. Né? A reutilização é o reaproveitamento daquela mesma substância ou daquele mesmo produto, né, para uma outra finalidade. Né? E o reaproveitamento é não a alteração da substância, mas digamos assim, a customização daquele produto para rejeição na cadeia produtiva. Se falava, então, em política dos 3 R's. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio e trouxe a chamada política dos 5 R's. Só que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010. Hoje, em 2020, nós já falamos em política dos 8 R's. Então, cada vez mais R's vão regendo as políticas de resíduos. Vamos começar aqui pelos 5 R's. O que seria essa política dos 5 R's? Juntamente com reciclagem, reutilização e reaproveitamento, ela nos propôs repensar, aí o quarto R seria repensar os nossos padrões de consumo e recusar, né, o consumo excessivo, o consumo de embalagens e o consumo de produtos que possam causar, cuja, né, a destinação final possa causar algum tipo de impacto negativo para o meio ambiente. Então, ela acrescentou esses 2 R's, nos R's de repensar e de recusar. O artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz uma ordem de prioridades que é muito importante. Ela diz o seguinte: na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Primeiro, não geração, que é a recusa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso? Eu estou comprando uma calça jeans para mim. Eu realmente preciso embalar para presente? Quando eu vou organizar o aniversário do meu filho, de um sobrinho, de uma criança, eu preciso usar tantas embalagens? Eu preciso colocar um brigadeiro no tubo de metal de pasta de dente? Não basta enrolar o brigadeiro e passar no granulado? Eu preciso de tantas embalagens, de tanto metal, de tanto papel, de tanto plástico? Eu realmente preciso disso? Né? Então, essa questão da recusa é realmente importante, porque a não geração tem que ser a prioridade. Além disso, a gente precisa reduzir. Então, se você não consegue não gerar, que pelo menos se reduza. Se você não consegue não consumir, que pelo menos você pense nesses aspectos de embalagem, né, enfim, de formas de reutilização, de reaproveitamento, de doação, enfim. Você precisa reduzir os resíduos. Quando eu falo você, eu me refiro não só às pessoas físicas, mas também à indústria. Ela precisa criar meios de não geração e de redução, reutilização, reciclagem e reaproveitamento. Né? Por fim, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Tá? Então, essa é a ordem de prioridades que nós, cidadãos, pessoas físicas e também as pessoas jurídicas devem obedecer. Uma outra inovação muito importante trazida pela Lei 2.305 foi a previsão expressa da possibilidade de reaproveitamento energético dos resíduos. Muitos países têm nos resíduos sólidos, né, no lixo, uma das suas principais fontes de geração energética. E essa é uma questão que resolve, a princípio, 2 problemas. Resolve o problema da insuficiência de aterros e de áreas para aterro, da contaminação que os aterros sanitários geram. Então, resolve um problema, ou pelo menos mitiga um problema, que é o local, o locus, e a contaminação desse locus para disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, e, por outro lado, uma nova matriz energética, né? Então, uma nova fonte de geração de energia, embora, né, é claro que a geração de energia a partir dos resíduos também pode causar algumas poluição atmosférica, pode enfim, emitir gases de efeito estufa, gerar alguns outros impactos. Mas o investimento em pesquisa e tecnologia para melhorar e aprimorar os mecanismos de geração de energia a partir dos resíduos são um ponto muito importante da lei, um dos instrumentos importantes da Política Nacional de Resíduos, tá? E aqui eu vou trazer, já que a gente está falando em princípios e instrumentos, vou falar para vocês que uma das principais inovações que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe foi relativamente aos seus princípios. Primeiro, ela incorporou aquilo que a gente já fala em relação a todas as políticas, mas que nunca tinha aparecido expressamente em nenhuma lei. A política de educação ambiental falava em visão holística, mas falar em visão sistêmica integrada aparece com esse nome pela primeira vez na Lei 2.305, né? Ou seja, todas as vezes que for elaborar uma política de resíduos sólidos, é preciso que se considerem as variáveis ambientais,
né, de saúde pública, as variáveis econômicas, e aí haja uma integração desses setores nos planejamentos. Não há como se falar em gestão de resíduos sem pensar, por exemplo, nas questões que envolvem o saneamento básico, né, o impacto sobre a gestão dos recursos hídricos, sobre a saúde pública, já que a gente sabe que os resíduos, né, geram vetores, são causas da proliferação de muitas doenças, dengue, chikungunya, enfim, tantas outras, né? Então, a gente tem aí a necessidade de uma política verdadeiramente sistêmica e integrada. Além disso, ela trouxe o princípio da ecoeficiência. Né? Quando a gente estuda o princípio da eficiência, um dos subprincípios da eficiência é a economicidade. Por exemplo, numa licitação, o poder público precisa analisar a relação de custo-benefício para suas compras públicas. Aqui, no caso da política de resíduos sólidos, ela trouxe o princípio da ecoeficiência que transformou sobremaneira essa visão acerca da eficiência administrativa, impactando as licitações públicas de modo geral. Por quê? Porque essa análise, à luz da ecoeficiência, essa análise do custo-benefício, não pode ser mais uma mera relação custo-benefício pecuniário, ou seja, comprar aquilo que foi mais barato, mas tem que ser aquilo que vai durar mais, que vai gerar menos resíduo, né, e que vai impactar menos o meio ambiente. Então, se o poder público tem que fazer essa análise, por exemplo, entre comprar um papel branco e um papel reciclado, né, que é aquele papel fruto da reciclagem industrial, fruto que utiliza menos insumos químicos, por isso é menos impactante no processo, e a diferença de preços é muito pequena, ela deve optar pelo papel reciclado. Agora, é claro que ela também precisa fazer uma análise econômica. Então, essa ponderação da relação de custo-benefício não vai levar somente em conta mais a questão econômica, mas também os impactos positivos e negativos ao meio ambiente. Além disso, trouxe a coleta seletiva, né, ou seja, a imposição do poder público de que ele tem que fazer a separação dos resíduos por categoria, por destinação diferenciada, né, no seu processo de coleta de resíduos de limpeza urbana, a chamada logística reversa, que é um instrumento muito importante, né? A logística reversa, ela é, na verdade, um sistema, esse sistema cíclico que permite, através desses processos de reciclagem, reutilização e reaproveitamento, que cada ator da cadeia produtiva, seja ele fabricante, distribuidor, varejista, consumidor final, olha que como está esse ciclo aqui, ó. A indústria fabrica, passa para o distribuidor, que por sua vez passa para o varejista, que passa para o usuário final, que faz a coleta, a separação do resíduo em sua residência. O poder público, então, faz a coleta e a seleção, a triagem, faz a reciclagem que volta para a indústria. Consequentemente, ele não tem resíduo na ponta. Essa logística reversa é a ideia, ela é inspirada nos sistemas naturais, que são cíclicos. Se você pegar os ciclos da natureza, eles não têm resíduos, não geram resíduos. Tanto a água quanto os próprios resíduos, o animal vai lá e evacua, aquilo serve de adubo, né? Ou seja, não há geração de resíduo, não há sobra no processo natural. E, consequentemente, não há preocupação em dar destinação ambientalmente adequada, porque os processos já são cíclicos. A lógica da logística reversa é justamente trazer essa perspectiva cíclica, né, para o nosso modelo de produção, com isso, se não exterminar, mas reduzir significativamente os resíduos, tá? Eu falei para vocês sobre a política dos 8 R's, diz que a 2305 implementa a política dos 5 R's, dispõe sobre a política dos 5 R's, lá no artigo 9º, quando estabelece a ordem de prioridades, mas hoje a gente já fala em 8 R's. E o que seria 8 R's? Né? Junto com reciclagem, reutilização, reaproveitamento, a gente tem refletir, depois reduzir, reciclar, reutilizar, reparar, ou seja, consertar aquilo que quebrou, né? Ou seja, parar de ficar jogando tudo fora. Se você pode consertar, se você pode reutilizar aquilo que quebrou para uma coisa, fazer um mosaico, o que você puder fazer por meio da arte ou de um processo industrial, que se faça. Uma outra questão importante é respeitar, ou seja, essa mudança da relação do homem com o meio, com os animais, né? Respeitar os animais, não se utilizar de práticas de crueldade, respeitar o outro, não consumir excessivamente os recursos naturais
com vistas à universalização do acesso, todos têm direito, pensar no desenvolvimento sustentável, nessa lógica da sustentabilidade para todos, é um desenvolvimento inclusivo, e por isso o respeito é tão importante. Além disso, gente, o ser humano, no grau de maturidade que precisa alcançar, ele precisa ser um ser responsável. E por isso você precisa se responsabilizar pelas suas próprias ações. Entender que o poder público, sim, tem as suas atribuições e precisa fazer a sua parte. A indústria também precisa fazer a sua parte. Mas de nada vai adiantar se nós não fizermos a nossa parte. Então, lembrar daquela responsabilidade solidária entre o poder público e a sociedade e assumir a sua carapuça, ou seja, aquela parcela de responsabilidade que lhe cabe, sabendo que se você fizer a sua parte, você pode, além de tudo, partir para o oitavo R, que é o repassar, que é o inspirar os outros, repassar, compartilhar, né, a sua experiência de redução, de reciclagem, de reutilização e principalmente de responsabilidade, tá? Então, essa então é a política dos 8 R's que hoje já se fala, né, os 8 R's da sustentabilidade, ok? Antes da gente encerrar, eu quero fazer um breve balanço desses quase 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós tivemos uma experiência muito exitosa no primeiro momento aqui no estado do Espírito Santo, então, logo a lei foi publicada, o Ministério Público Estadual notificou as prefeituras a elaborar um cronograma de execução, foram criadas comissões de acompanhamento, os municípios se dedicaram, muitos municípios capixabas elaboraram os seus planos de resíduo, porque a gente sabe que nas políticas ambientais nós temos esses instrumentos de planejamento, e os instrumentos de planejamento do poder público são os planos de gestão. As empresas passaram a ser obrigadas a elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos. Então, planos de gestão são instrumentos de planejamento público e as empresas a ter os seus planos de gerenciamento de resíduos como instrumento obrigatório, inclusive nos licenciamentos ambientais. Mas, apesar disso, a gente ainda tem muito a avançar. E quando sobreveio a crise econômica, isso afetou diretamente a Política Nacional de Resíduos. Então, nós tivemos pouquíssimos avanços na coleta seletiva e nessa prestação de serviços públicos, poucos ganhos, a gente teve no primeiro momento ganhos significativos para a dignidade dos catadores, depois isso retrocedeu bastante. A gente ainda não conseguiu criar, junto à iniciativa privada, um modelo de logística reversa que incluísse a figura do catador, tal como preconiza a Lei 2.305. Só o ano passado, e aí é importante, às vezes eu critico, mas é importante elogiar de que esse governo publicou finalmente o Plano Nacional de Resíduos. É claro que não foi ele que elaborou, mas pelo menos a gente teve aí a publicação e a entrada em vigor do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, imaginem que a lei é de 2010, mas só em 2019, né, entrou em vigor o plano, o instrumento macro nacional de planejamento da gestão dos resíduos sólidos. Os municípios tiveram 2 anos a partir da edição da lei para publicarem os seus planos de resíduo. Então, a lei é de 2010, em 2012, todos os municípios brasileiros, em tese, deveriam estar com os seus planos municipais de resíduo como condição para a captação de recursos e implementação das políticas. Infelizmente, nem todos os municípios conseguiram, até porque não tinham recursos para contratar consultorias e elaborar os seus planos, mas os municípios tiveram que correr atrás. E a União, que em tese deveria dar o exemplo, não fez, né, só publicou em 2019. Eu coloquei aqui o link do CINIR, né, o Sistema Nacional de Informações em Resíduos Sólidos, no site do governo federal, está lá o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Alguns municípios, então, aprovaram os seus planos municipais, estados aprovaram seus planos nacionais, mas sem ter referência do plano nacional, e agora vão precisar readequar, o que é um retrabalho, um desperdício de recursos públicos, né? Vitória, por exemplo, conseguiu cumprir seus prazos. A Lei 2.305, ela trouxe 2 prazos bem importantes. Ela deu 2 anos para os municípios elaborarem os seus planos municipais de gestão de resíduos sólidos, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, esse foi o nome dado pela lei, e deu 4 anos para os municípios brasileiros acabarem com os lixões. Os lixões são aqueles aterros clandestinos que não tem nenhum tipo de controle ambiental, não tem proteção de solo, né, não tem controle de chorume, nem emissão de gases, e por isso eles são altamente impactantes do ponto de vista ambiental e altamente degradantes do ponto de vista humano. Por isso eles tiveram 4 anos para acabar com os lixões, mas infelizmente a gente ainda tem alguns lixões, né, Brasil afora, embora a lei tenha
tenha, enfim, reduzido esse número, não conseguiu extinguir essa trágica figura aí dos lixões no Brasil. Relação com os catadores, no primeiro momento foi uma relação muito boa, foi uma relação de empoderamento, de requalificação, foi uma relação em que eles ganharam dignidade, tinha umas perspectivas muito boas de geração de renda, mas com a crise econômica, depois que, enfim, descambou para essa crise político-ideológica, a gente passou a ter muitos conflitos aí no interior das associações e esse trabalho ficou bastante prejudicado. Tá? Então, não se avançou, né, nem um terço do que se tinha em perspectiva. A logística reversa, a gente tem alguns avanços importantes na indústria, foram aprovados acordos setoriais do setor de pilhas e baterias, embalagens, não se conseguiu aprovar o acordo setorial dos medicamentos, então até hoje a gente não sabe para onde destinar medicamentos vencidos, embalagens, então a gente ainda tem alguns problemas no que diz respeito à logística reversa. Acho que uma das logísticas reversas que mais avançou foi a dos pneus, dos pneumáticos. Hoje a gente quase não acha mais pneus jogados, sendo local de foco de mosquito da dengue, né? Então esse foi um ponto positivo em que se avançou muito, mas a gente teve aí muitos avanços e muitos retrocessos nesses últimos 10 anos aí de vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para encerrar, né, a nossa aula sobre a Lei 2.305, eu deixei aqui para vocês de presente algumas dicas sobre separação dos resíduos, tá? Eu já indiquei para vocês aquele documentário Lixo Extraordinário, do Vic Muniz, e que é uma dica ótima. E quando vi esse documentário, eu comecei a fazer a separação do lixo aqui em casa, então a gente já tem aí bastante tempo de separação. É uma prática que quando você só separa lixo úmido e lixo seco, é muito fácil. Quando você tem todas aquelas lixeiras coloridas, que hoje nem fazem mais sentido, porque o sistema público de coleta não admite essa separação, não consegue absorver essa separação tão detalhada, somente se separa em lixo úmido e lixo seco. Então, eu estou colocando aqui para vocês algumas dicas, né, do que vai para o lixo úmido ao que vai para o lixo seco, porque fazer a adequada separação hoje é fator imprescindível, é o mínimo que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer para cumprir parcela das nossas atribuições previstas na Lei 2.305, que também prevê a responsabilização do indivíduo, uma vez que todos nós também somos parte dessa cadeia produtiva, né, como consumidores finais, e temos a nossa parcela na responsabilidade compartilhada. Ok, gente? Então, fica aí até a próxima aula, né, lembrando daquela frase do Bauman, que o grande medo da sociedade líquida moderna é o de ser jogado no lixo. Por isso, não seja jogado no lixo e jogue fora adequadamente os seus resíduos sólidos. Até a próxima!